Bem-vindos ao canal Bibiana Malgarim. Eu me chamo Bibiana Malgarim, sou psicóloga, sou psicanalista e tô aqui nessa proposta para conversar um pouquinho sobre psicanálise e te deixar com vontade de entender, aprender, conversar mais sobre o assunto. E a proposta do canal, nesse sentido, é viabilizar uma outra via de conversa, essa via mais informal, no sentido de nos aproximarmos mesmo, né? E eu pego um trecho de texto, ou de psicanálise, ou de literatura, ou outro material, para justamente poder discutir alguma ideia que aquele material vai me suscitar. E assim te convidar a pensar sobre isso também. E hoje eu trouxe um livro de literatura que, em particular, me mobiliza muito, né? Desde que eu li ele e quando eu retomo, inclusive para fazer esse vídeo hoje, é um livro que me deixa profundamente emocionada. E para ser honesta aqui hoje com vocês, eu não sei bem por onde eu vou tecer meu comentário psicanalítico sobre esse livro, né? Então, e você já vai entender por quê, né? Assim que eu te mostrar o livro. Então, eu vou ler, na verdade, hoje mais de um trecho desse livro, né? E vou discutir algumas coisas que poderiam ser pensadas a partir, né? Mas realmente é um livro perturbador, né? E o livro que eu tô falando, né, que eu quero trazer hoje aqui, é este aqui. Você conhece? É Isto um Homem? Do Primo Levi. Esse livro, né, foi escrito a partir de memórias de um sobrevivente da Segunda Guerra, de um campo de concentração, e é um dos livros que definitivamente, como já disse, me mudou depois que eu li, né? Então eu trouxe alguns trechinhos que eu queria ler e pensar, né, com vocês o que a gente poderia conversar psicanaliticamente a partir desse texto, que é um texto de testemunho, é um texto em primeira pessoa, é um texto de um acontecimento histórico que até hoje é perturbador e que provavelmente vai seguir sendo perturbador, né? E como pensar, né, algumas coisas daqui, né, do homem que narra, da situação cultural, social, etc, né? Então, tem várias coisas, né? E o importante aqui, né, é que ele traz coisas nesse contexto do campo de concentração. Então, assim, o que se discute a partir dessa experiência tão terrorífica, né? É esse o ponto, assim. E o meu certo incômodo, né? Por isso que eu te disse, eu não sei bem o que discutir aqui, né? Mas deixa eu te mostrar o que eu grifei pra gente conversar aqui no canal sobre esse texto, né? Na página 17, ele escreve o seguinte: cedo ou tarde, na vida, cada um de nós se dá conta de que a felicidade completa é irrealizável. Poucos, porém, atentam para a reflexão oposta, que também é irrealizável a infelicidade completa, né? Aqui, o Primo Levi está no processo de ir, né, para o campo de concentração. O que eu pensei, né, usando esta frase de uma forma mais generalista do que o contexto que o Primo Levi traz no livro dele, né? Quando a gente fala de felicidade, do ponto de vista freudiano, a gente vai buscar, né, um texto que é um texto realmente célebre, né, que se chama Mal-Estar na Civilização, né?
Esse livro, esse texto freudiano, ele pode ser abordado de diferentes formas, assim, diferentes formas no sentido de que cabe muitas leituras, né? Tem muito conteúdo lá, mas o que assim, de uma forma muito resumida, o Freud vai discutir ali, né? Ele vai discutir aquela questão que é uma questão humana básica, que é o que é a felicidade, né? Como ser feliz, né? E aí o Freud vai justamente trazer essa discussão que é, né, essa ambivalência entre o mundo interno pulsional e as exigências culturais, sociais, e como isso se equilibra para justamente a gente chegar, né, nesse ponto que seria o da felicidade, que nem vai dar conta das satisfações totais desse humano e também não vai dar conta desses ideais sociais, né? Então essa frase se presta para a gente pensar nisso. Entretanto, quando a gente volta para o contexto do livro, né, é uma outra história, né? E aí eu acredito que um outro livro que seria interessante do Freud, né, é a questão da psicologia das massas e análise do ego, que vai falar dessa questão, né, dos grupos e de como essas questões de identidade de grupo, de grupos, pode, né, criar um movimento que anule as questões, a identidade individual, né? E que isso pode ser muito perigoso. E que se a gente pensar na questão do fascismo, né, tem muita margem para a gente discutir aí, né? E eu vou ler mais um trechinho, visto que o meu vídeo já está estendido para além da proposta do canal, só para a gente encerrar, porque aqui realmente, gente, esse livro não tem como a gente encerrar. Nem ele, nem a experiência de ler ele, nem a discussão. Então eu vou para a página 106, tá? Na qual a gente vai ler o seguinte. Porque assim é a natureza humana. As penas padecidas simultaneamente não se somam em nossa sensibilidade. Ocultam-se, as menores atrás das maiores, conforme uma lei de prioridades bem definida. Isso é providencial e nos permite viver no campo. E é esse o motivo pelo qual ouve-se dizer a miúde, na vida livre, que o homem é incontentável. Realmente, mais que de incapacidade humana para um estado de bem-estar absoluto, trata-se de conhecimento insuficiente da complexidade do estado de desgraça. As suas causas, que são múltiplas e hierarquicamente dispostas, dá-se apenas um nome, o da causa maior, até que esta eventualmente chegue a cessar, e então nos assombra dolorosamente a constatação de que atrás dessa havia outra, uma série de outras. Se não leu, corre lá para ler. É um livro que realmente vai te mexer do lugar onde você está. Primo Levi, é isto um homem. Gostou? Deixa seu like, ativa o sininho para sempre que chegar vídeo novo aqui, você saber e já correr para assistir. E vamos seguir pensando, porque esse tema, esse conteúdo que é denso, que é pesado, solicita de nós muito trabalho psíquico. Até uma próxima. Tchau, tchau!